Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma, comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma. Olá, tudo bem? Ricardo Elbech aqui para mais um Pitanguiense do Dia, esse podcast que conta histórias de pitanguienses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. E a minha convidada nesse episódio é uma pitanguiense muito especial, é a dona Adelan Maria Brandão, ela que é professora aposentada, nasceu no dia 10 de janeiro de 1934, em Cercado, que hoje é a região chamada de Nova Serrana. Dona Adelan, primeiramente, bem-vinda aqui, muito obrigado por aceitar o convite para ser entrevistada de hoje. Muito obrigada. Boa tarde, né? É isso aí. E hoje o pessoal está assistindo a gente com imagem, está vendo que está diferente. Normalmente as entrevistas acontecem no estúdio, mas hoje a gente está mudando aqui. Estamos na casa da dona Adelan. Muito obrado desde já por nos receber aqui também. Muito obrigada também por você vir aqui me entrevistar. Vamos ver, né? O que acontece. Pois é. Com certeza vai ser muito legal. Pois é. Eu gosto de perguntar, começar do começo, assim, perguntando. A senhora é filha de quem? Sou filha de José Brandão e Maria Lacerda Brandão. E muito orgulhosa dos meus pais. Meu pai era uma pessoa especial e minha mãe também. Sim. Eram muito conhecidos também na cidade? Quem eles eram? Meu pai, sim. Minha mãe é uma dona de casa, mas também ficou conhecida pelas filhas depois, né? Mas o meu pai era conhecido porque ele era contador, sabe? Então ele tinha um escritório de contabilidade e tinha a escrita de vários comerciantes da cidade. E também ele ensinava, antigamente tinha a máquina, né, de escrever, aquela máquina antiga, então ele ensinava geralmente rapazinhos, sabe? Tem muitos contadores que aprenderam o ofício com ele. O João de Barros foi um que aprendeu, o Zé Luiz Peixoto, sabe? Então muitos ele ensinou, não só aqui em Pitangui, como também na região. Por exemplo, tem pessoas de Papagaio que aprenderam aqui com ele, Martinho Campos, né? Então era uma pessoa muito conhecida, não só conhecida pelo trabalho dele, que era um trabalho, ele era muito inteligente e trabalhava muito bem também, e também pela a capacidade dele e a bondade, sabe? É uma pessoa muito honesta e também ele prestava serviço aí, por exemplo, na paróquia, porque ele era vicentino, então ele que construiu a Vila Vicentina, sabe? As casas lá das pessoas pobres que não tinham, ele mandou construir. Depois, mais tarde, o meu irmão deu continuidade ao trabalho dele e melhorou lá essas casinhas, sabe? Quando instalação sanitária e também outros melhoramentos. Contribuições importantes, né? A contribuição muito importante. Meu pai era muito, e também ajudava nas conferências, né? E também emprestava dinheiro para as pessoas pobres que iam lá. Tinha um que ele chamava Vasco, que ele salvava as pessoas no Rio, sabe? Então ele ia pedir meu pai emprestado R$5. Então, mas ele pagava, mas ele ia pagar os R$5 e pedia de novo emprestado, a mesma quantia. Então sempre ele estava devendo meu pai, mas meu pai sempre emprestava. E também outras pessoas também que. Então, quando meu pai morreu, foi uma quantidade de pessoas que vieram aqui chorar e agradecer pela
a bondade e a honestidade. E a gente, como filha, nem sabia o tanto que ele era generoso e fazia essa contribuição para a pobreza. A minha mãe também era muito generosa e, como dona de casa, uma pessoa especial. Era uma pessoa, sabe assim, quando a pessoa tem todas as qualidades? Assim era minha mãe. Minha mãe era não só como dona de casa, mas costureira. Ela fazia tricô, ela fazia, bordava, ela fazia várias, por exemplo, crochê, fazia outras habilidades que tem aí com as mãos, então, e cozinhava muito bem, fazia de tudo de doce, biscoito e tudo. Então, minha mãe era aquela pessoa que eu me considero minha mãe perfeita. Aliás, os dois, os pais, meus pais, né? A minha família, meus irmãos também, tudo. Eu me considero de ter nascido numa família que é uma família que foi privilegiada, sabe? Sim. Eu me considero também privilegiada ter nascido nessa família. Sim, sabe? Por causa das pessoas, né? Dos seus pais. Por causa das pessoas, dos meus pais, das minhas irmãs, do meu irmão, né? Eu só tinha um irmão, né? O mais velho era irmão. Então, aí também... depois os agregados que vieram também, né? Então é muito importante isso, cunhados, né? E também depois vieram os sobrinhos aí, então realmente assim, eu sou muito orgulhosa de ter pertencido à minha família, sabe? E ter expandido depois essa expansão que carregou todas as qualidades que dos meus pais e das minhas irmãs, né? Sim. Então isso é muito importante. Muito bem. E a senhora nasceu então naquela região ali chamada de Cercado na época, né? O Cercado era toda a região que hoje é Nova Serrana, né? Mas tinha essa região lá que é a Estação do Cercado, é onde tinha a estação da rede mineira, passava o trem, né? Então meu bisavô, Coronel Francisco Correia de Lacerda, ele era coronel porque o título foi dado na época da regência, né, os donos de terras, né, latifundiários, para tomar conta da região, né. Então meu bisavô. E essa região também, que meu avô era irmão do meu bisavô. E ele casou o filho e as filhas, porque ele era filho da segunda mulher e os irmãos dele eram filhos da primeira, que era muito rica. Sim. Então, quando morreu, ele casou a segunda vez e ficou sendo tutor dos irmãos. Então, aí ele casou a filha e um filho casou os irmãos com as filhas, sabe? Quer dizer, eles eram casados com os tios, né? Então, a minha avó era casada com o tio, filho do meu bisavô. Então, ele tinha distribuir as propriedades, né? Então, a propriedade dada para meu avô foi essa da Estação de Cercado. Sim. Sabe? Então, era que a região ali, toda essa região pertencia a ele, sabe? Boa Vista, sabe que a região ali, principalmente Boa Vista. Então, tudo ali pertenceu ao meu bisavô. E a minha avó, eu nasci ali, porque quando minha mãe casou, ela tinha 17 anos. E ela já, eles ficaram morando ali. Meu pai pôs uma casa de comércio na região, sabe? Mas depois não deu certo, porque ele já era contador. Naquela época era difícil fazer curso, e meu pai tinha curso de contabilidade. Então ele arranjou um emprego lá em Brumadinho. Tinha um suíço que tinha uma loja lá muito grande, então ele era empregado lá, para depois ele arranjar, levar a família toda. Legal. Então, aí eu nasci nessa ocasião, para nós mudarmos para Brumadinho, né?
E afinal de contas, depois, então, foi o inverso, mudou para Pitangui, ficou mais perto, né? Isso então, viemos para Pitangui em 1900, eu estava com 3 anos, então em 37, né? 1937. Eu vim para cá com 3 anos. Me considero pitanguiense, né? Porque com certeza, Lá foi só o nascimento, mas a formação e depois escolar, tudo aqui foi aqui em Pitangui. E onde que a senhora estudou no começo, ali naquela fase da primeira infância? Primeira infância eu estudei no grupo Francisca Botelho. Tinha uma professora, Dona Marocas. Então era brava, mas é uma pessoa muito capacitada. Mas eu entrei para a escola, eu tinha 6 anos. Então, como eu sou mais nova que a minha irmã, acima de mim, 6 anos. Então, eu era menina, né? Ficava em casa, só de coisas, mas... e eu, assim... como eu não tinha outra pessoa para em casa, só adulto, então eu sempre fugia para os vizinhos onde tinha outras meninas, né? Para a gente brincar de casinha, né? Então, mas aí... Como a minha irmã, essa aqui, a Maria de Lourdes, ela me levava, por exemplo, sempre eu estava na companhia dela, que é ela que tomava conta de mim. Então, no grupo, uma vez, ela me levou para o grupo, numa festa que teve lá, e eu não sei por causa das cargas d'água, a diretora simpatizou comigo, sabe? E não sei o que ela achou, que eu podia entrar lá para a escola, né? Então, eu fui, ela me matriculou, mesmo com 6 anos, ela me matriculou para eu ficar para minha irmã me levar e trazer, porque ela nesse ano ela estava no 4ª série, né? E, então, eu fui ser aluna de uma senhora aqui, que era nossa vizinha, Dona Maria Martins, e eu tinha trança, sabe? Então, nessa ocasião, eu entrei, mas um belo dia lá, um menino puxou a minha trança e arrancou a fita. Então, aí eu fui lá, pedi a ela para pôr a fita na minha trança, né? E ela ficou brava, falou que eu não era. Ela não estava lá para poder pentear o cabelo de criança, né? Então, com isso, acho que parece que ela falou com a diretora que eu também não estava, os outros todos mais velhos do que eu, não deveria estar ali, que ela me achou muito infantil lá para a turma, né? Então, realmente, eu saí, tive que sair da coisa. Mas, então, voltei, quando eu voltei, já tinha 7 anos, aí foi voltar na mesma escola, Dona Marocas, né? Então, realmente era professora muito, muito boa, mas brava, e eu tinha medo dela. Então, assim, era uma professora que eu tenho boas lembranças dela, mas não tenho a lembrança carinhosa de professor. Porque geralmente, o primeiro professor, a gente tem aquela lembrança de carinho, né? Porque ela era brava, então ele ensinava muito bem, mas ela não tinha esse aconchego, essa proximidade com a criança, sabe? Então, fiz os 4 períodos com ela, né, na escola, e formei, eu já estava com 11 anos, 10 anos, 11 anos. E para entrar para o colégio, a gente tinha que fazer, na ocasião, houve uma reforma de ensino, então foi estabelecido um curso intermediário, que seria as primeiras séries hoje, que hoje de 1ª até a 4ª, né? Então, hoje é a 8ª, né? De quinta até a 8ª, acho que tem até 9º agora, né? Então, lá não era exame, era curso de adaptação. Então, você entrava ali e era um curso assim, com adaptação com várias matérias que hoje constam mais no ensino médio, sabe?
Bom, eu não entrei nessa turma para fazer, porque na ocasião eu estudava minhas duas irmãs mais velhas, e pagava na ocasião, não era gratuito. Não era. Meu pai não tinha condições de pagar para nós três, então eu não iria estudar logo que saí da escola, sabe, do grupo, né? Então, acontece que o diretor do colégio, o doutor São Miguel Rocha, ele foi paraninfo da minha turma no grupo, sabe? Sim. Então ele chegou, era muito amigo do papai, perguntou se eu não ia, porque tinha fazer um curso, que sempre tem o cursinho, então a gente tinha que fazer o exame de admissão para entrar na escola, você tinha que fazer o curso, né? Como quem dava esse cursinho era a filha dele, e eu não estava, então a grande parte da minha turma já estava no cursinho. E eu não. Então ele perguntou ao meu pai por que eu não estava. Então ele falou assim, não, ela está muito nova, e ela tem as duas, eu agora não tenho condições de dar desculpa. Não, mas leva ela para fazer. Mas ela não fez o cursinho, mas põe ela para ver. Porque eu fui indagar que eu tinha sobressaído lá no curso, nos primeiros, lá na turma, que ele foi paraninfo, né? Então ele falou, manda ela, às vezes ela passa, sabe? Eu arranjo uma bolsa para ela. Então eu fui e passei. Agora, na minha turma, para entrar nessa coisa, quando eu já estava, eu estava com 18 anos, 17, acho que 17 anos, tinha uma outra menina que tinha também a mesma idade minha, Leda Bicalho, mas todas as minhas colegas que passaram eram moças, sabe? Todas assim, tinha até de 20 anos, e nós duas para estudar. E é interessante que as matérias que a gente estudou, latim, francês, psicologia, o português, a matemática, né? Mas quem era professor de psicologia, eu estou te falando isso, porque eu sempre guardei isso, por causa desse professor de psicologia, é o doutor José Maria Carvalho. Ele era médico da cidade, muito bom médico. Ele lecionava psicologia, sabe? E ele tinha uma preocupação de estar lecionando psicologia numa turma onde tinha duas crianças, que era eu e a Leda, porque as outras eram moças, né? Agora, até hoje eu não sei por que eu não podia estudar psicologia. Eu e a Leda não podíamos estudar psicologia. Sabe? Mas foi uma turma assim, depois passamos, e era uma turma muito grande, mas a continuidade, depois foram diminuindo. Não sei se as minhas colegas foram saindo, foram casando, o que é. Quando eu passei para o curso normal, nós éramos só 5, sabe? E para formar como professor, nós formamos só 5 alunos, né? Então, formamos como professor. E desde cedo também, lá tinham chamadas alunas mestras, então sempre que procurava pessoas assim, para alguns professores que estavam lecionando, que precisavam tirar uma licença, que casavam, que queriam passear, elas tiravam licença, mas isso não era contado, elas só punham alguém para substituí-las, e elas... Então iam lá no colégio perguntar quem queria dar aula. E eu sempre oferecia para dar. Então, eu sempre ia substituir alguma professora, sabe? Então, o pagamento era assim, uma caixa de sabonete, era uma coisa, não em dinheiro, sabe? E elas não perdiam a contagem de tempo e nem também o dinheiro. Então, era uma troca muito boa, né? Sim, então, experiência, né? Que adquirindo. E eu fui adquirindo experiência, né? Então, quer dizer, essa trajetória, assim, desde cedo como professora, né? Então, isso foi sempre marcado, porque também as minhas irmãs, a minha irmã mais velha, Maria José Brandão, era uma excelente professora, deixou um nome, né? Valéria, foi uma coisa assim, que ela era uma pessoa assim que
E eu, quando eu formei, ela que me ensinou a voltar para dar aula. E tinha uma professora, quando chegava na hora de matricular os alunos, todo mundo queria matricular comigo e com ela. Legal. Sabe? E com a minha irmã já estava noutra escola. Uhum. Então, e as mais novas, então, nós somos assim, as 4, aliás, as 5, todas 5 professoras. Uhum. Tá? A minha irmã mais velha não era formada, mas tinha uma habilidade. E essa minha irmã mais velha, Maria da Conceição Brandão e a Maria José Brandão, elas foram professoras lá em Papagaio, nas fazendas de Papagaio, onde os fazendeiros vinham pensar pessoas para dar aula lá, sabe? Então, elas deram aulas lá numa fazenda, na outra fazenda, e elas que deram início à educação em Papagaio. Tanto que tem ali homenagem às duas, tá vendo? Tem mesmo, sim. Justamente porque elas que deram início, e lá no museu também consta o nome delas. Que legal. Porque essa estrutura de escola, não uma escola particular, mas elas que implantaram essa estrutura para dar início a realmente a implantação da escolaridade, né? Na cidade de Papagaio. Sim, muito bem. Então, só para a gente lembrar, a primeira aula que a senhora deu mesmo como professora foi com quantos anos de idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Você tinha acabado de fazer a formação lá. Caramba. E os alunos eram todos quase da minha idade, sabe? Teve um fato quando as meninas eram já rapazinhos e mocinhas, né? Então, eu estava dando aula de religião e então o menino lá, como falou comigo, quando eu falei sobre Adão e Eva, não sei, sempre eu dei aula de religião, eu dava através da Bíblia do Evangelho do próximo domingo, sabe? Sim. E coincidiu que ia falar sobre Adão e Eva. Então teve um menino lá que ele fez uma gracinha comigo com relação a essa questão da Adão e Eva, sabe? E eu não gostei de coisa. Ele levantou e deu... fez sei que alguma coisa que ele me ofendeu, sabe? Eita. E eu fui perto dele e fiquei brava com ele, sabe? Então ele me respondeu e eu, na impetuosidade, eu pus a mão no ombro dele e apertei o ombro dele, sabe? E, bom, então, com isso... eu não sei se ele reclamou da diretora, eu sei que a diretora foi lá e me chamou. Não pode tocar em aluno. Isso aí, você pode ser expulsa. E passou um sabão, né? E eu fiquei muito preocupada. Quando foi no outro dia, então, quando foi no outro dia, eu estava esperando, os alunos estavam todos formados para entrar para a sala, quando entrou um senhor com uma vara na mão, sabe? Então, a dona Cota, a diretora, falou, nossa senhora, é o pai do menino, olha lá, ó. Ele me procurou e virou e falou assim, eu vim trazer essa vara aqui para a senhora não sujar a mão no meu filho, para a senhora bater nele. Fiquei sabendo que ele respondeu à senhora e a senhora deu um puxão de orelha nele, né? Falei, não, eu não puxei a orelha dele não, mas devia ter puxado. Mas aqui é para a senhora... Eu fiquei sabendo que... Então, eu fiquei de alma lavada. Que ótimo, né? Que ótimo. Mas daí eu aprendi. Nunca mais eu pus um aluno para fora de sala e nem toquei em um aluno. Tive alunos levadíssimos, que eram, por exemplo, outros professores não toleravam, mas eu realmente consegui pôr esses alunos, e com a minha irmã, aprendi com a minha irmã. Ela era enérgica, eu sempre falava que ela era brava. Então, enérgica, não era brava. Então, era enérgica, então ela realmente punha os alunos no lugar deles, punha disciplina, tinha disciplina. Toda a minha turma dela também tinha disciplina. Mas aí realmente eu nunca mais toquei em aluno, nunca mais. Sabe uma outra coisa também que me marcou como muito professora? Eu fui professora em todos os níveis, né?
Legal. Primário, ensino médio e depois faculdade. Então, onde eu fiquei, aquilo que me marcou mais, onde eu tive maior devolução do meu trabalho, foi na criança. E nessa turma, numa turma que eu tive no Zé Valadares, depois eu fui professor de Zé Valadares, então passei para lá, né? E eu tinha uma turma que eram meninos, era a classificação antigamente, era assim, a N1, a N2, a N3. A N1 eram os alunos de classe mais elevada, meninos que tinham boa alimentação, inteligente, essa coisa toda. O AN2 era mais ou menos alunos médios. E o AN3 eram meninos pobres, paupérrimos. Então, eu tinha uma turma lá que era da Penha, sabe? Eram meninos tão pobres, que a Penha era uma região assim, de meninos muito pobres. Né? Sempre foi, né? Depois é que realmente foi melhorando lá. Então, tinha vários alunos lá que não tinham nem o que comer. Para eles frequentar, entrar na aula, eles tinham que tomar sopa antes, porque não tinha como alimentar. Então, eles faziam a sopa para eles antes, sabe? E como essa foi a minha turma que me marcou mesmo, que eu comecei mesmo, porque fui contratada para dar aula, porque antes era uma substituição ou outra, como nesse tipo que eu falei com você, mas essa eu fui contratada para a N3. E a minha irmã, eu falei, como é que eu vou fazer? Não tinha nada, não tinha nem material para esses alunos, porque também não havia interesse de diretoria, nem interesse para isso. Então, a minha irmã começou a me emprestar o material dela para eu poder trabalhar com esses alunos. E eu fiquei com muita pena, porque não tinha nada, então eu comecei a levar. Meu pai tinha uma livraria, eu comecei a tirar caderno lá da livraria e levar para dar para os alunos. E também, assim, comecei a pegar sabonete e toalha de casa e levar para eles lavar as mãozinhas antes e para tomar sopa e entrar, porque é tudo sujo, pegava tudo assim gordurento, você precisava de ver. Então, muito difícil. E eu fui conseguindo pedir esses meninos para lavar, para chegar em casa e lavar. Tinha um, Rui, eu não esqueci mais desse menino. Ele era clarinho, mas ele era todo cheio de sardinha, cabelo assim. Ele era esses meninos assim, que cresceu muito, magrinho, sabe? Então, ele chegava muito sujo, parecia que ele mexia assim com a terra muito vermelha, o cabelo empastado, você precisava de ver. E eu comecei a levar, Rui, fala com sua mamãe para lavar a sua roupa, essa coisa toda. E ele começou, um dia chegou todo feliz, professora, olha que eu lavei a cabeça, olhou assim, eu falei assim, mas você está muito bonita. Mas quando eu olhei, estava o cabelo, ele tinha lavado, que escorrendo aqui, pingando assim, vermelho assim, sabe? E eu falei, pois é, Rui, mas agora você vai lavar a cabeça direitinho, essa coisa toda. Foi muito bem. Sabe o que aconteceu? Esses alunos aprenderam a ler. Era tido como uma turma que ninguém conseguia ensinar. E eu consegui ensinar esses alunos a passar muito. Tinha uns que tinham deficiência mesmo, mas eles, mesmo assim, os deficientes, eles conseguiram passar para o AN2. E muitos passaram realmente para o segundo ano. Para o segundo ano, sim. Um desses foi o Rui, sabe? Esse menino que os outros eu não me lembro, mas esse me marcou mesmo, sabe? Passado muitos anos, Ricardo, eu estava em Belo Horizonte, em frente à loja americana, quando eu vi um moço bonito me chamando, Dona Delan, Dona Delan. Então eu parei e ele falou comigo, você não está lembrado de mim, não? Eu falei, não sei quem você é. Eu sou o Rui. Ah, que legal. Eu sou o Rui. Dona Delan, eu quero
falar com a senhora que eu fico até emocionada quando eu lembro dele, do que a senhora fez por mim. Olha, eu não consigo esquecer da senhora. Eu quero que a senhora entre aqui, escolher um presente para a senhora. Falei, não, eu não quero, o presente você já me deu. Não precisa você me dar um presente, não, sabe? Então foi isso, uma coisa assim, coisas que me marcaram profundamente, de alunos que eram alunos levados e que realmente tem aqueles que sobressaíram pela a inteligência, e também meninos que marcaram, porque principalmente na classe anexa, eram meninos assim, só meninos de classe alta, né, essa coisa toda. Então, tem isso também. Mas esses meninos que eu lecionei em classe pobre, esses meninos me marcaram profundamente, que foram meninos assim que cresceram, meninos também rejeitados, e que realmente, mesmo no colégio, tinha meninos que eram rejeitados, postos para fora de sala, nas reuniões eram citados como pessoas que eram até doidos. Pois eu consegui, muitas vezes, levar esses meninos e não tirar da sala de aula, e também que depois, mais tarde, me agradeceram muito pelo que eu fiz por eles. Porque eu tinha carinho. Porque eu nunca entrei numa sala de aula, não sei. Eu aprendi a amar meus alunos. E principalmente eles. Todos os meus alunos, eu tenho um carinho especial por eles. Mas ex-aluno, eu lembro deles pequenos, sabe? Outro dia eu encontrei com um barbudo e falou, tá lembrado de mim, dona Dela? Falei, não tô lembrado não, porque o senhor hoje tá barbudo, ainda brinquei com ele, tá de barba branca. Eu devo ter sido sua professora, ou criança ou adolescente. Ele falou, no colégio. Então eu falei, não, então não lembro. Então ele falou, pois mas quer falar com a senhora, que eu não esqueço da senhora. Então isso é compensador, sabe, Ricardo? Compensador mesmo. Mais do que assim, de você ter... por exemplo, então, num curso superior, que eu sei, como eu recebi uma homenagem ontem, isso. Então, mas é compensador você receber isso de pessoas que te deu aquilo que você pôde dar a eles alguma coisa, e eles, daquilo que você plantou neles, eles puderam crescer e desenvolver e ser alguma coisa. Né? Isso aí é importante. Missão cumprida, né, na educação. Missão cumprida. Isso aí, muito legal. E sobre as experiências também que a senhora passou a ter depois no ensino superior? No ensino superior foi muito bom, porque quando eu fiz história em Belo Horizonte, no curso, no PREPS, sabe? E no PREPS também, quando eu fui estudar, eu fui fazer o curso de história, porque eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer a história, porque eu tive um professor Morato, apesar dele ser... Todo mundo falar que ele não dava aula, ele não dava, ele contava mais casos, ele contava a história através da história, né? Através de uma história. E era uma pessoa fora de série. E eu interessava muito pelas coisas que ele falava, principalmente aqui, pela história de Pitangui. Sabe as coisas de Pitangui que ele falava? Então aquilo eu prestava muita atenção. Muitos alunos não prestavam atenção, porque ele... até ensinava na hora da prova, se ninguém não sabia, ele ensinava, sabe? Então ele dava a resposta. Mas eu não, eu sempre fiz as provas dele com as aulas dele. Então eu gostava muito dele. Então eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer a história em profundidade, né? Então, eu fui fazer curso de História, e fiz o curso de História, de História Moderna e Contemporânea, que foi depois a maior dedicação, né? E tinha a história de um modo geral, a história antiga, a história moderna e a história do Brasil. E nesses cursos eu sobressaí como
aluna, sabe? Eu tive 2 grandes professores que depois continuaram até me dar assistência e que queria que eu ficasse em Belo Horizonte, continuasse tudo para lá estudar, ficar em Belo Horizonte. Mas eu nunca. Então é professor José da Paz e Maria Ifigênia Laje. Maria Ifigênia tem livros publicados, sabe? Então ela então foi assim, muito bom. E eu tirei uma boa nota nesse curso, sabe? E vim para dar, quando eu vim para aqui, para Pitangui, né? Aí continuei a dar aula aqui na História e apaixonei pela história, né? Principalmente a história moderna e contemporânea do Zé da Paz. E ele ficou assim, quando a gente vê que um aluno dedica a sua disciplina, você realmente quer esse aluno para crescer cada vez mais, né? Sim. Então, ele sempre, mesmo eu estando em Belo Horizonte, ele sempre correspondia, mandava as coisas para mim. A Ifigênia também sempre mandava. E abriu aí a faculdade de Divinópolis também. Então, eu resolvi fazer a faculdade. E onde tinha História e Ciências Sociais, né? Fui fazer Ciências Sociais. Era o curso só de final de semana, né? Então, realmente, também eu sobressaí no curso, e principalmente essas disciplinas, História, e também, então, depois eu continuei a dar coisa aqui também, até que, quando eu formei lá, eles abriram concurso, sabe? Para fazer. Eu não ia mexer com dar aula na faculdade, não. Mas um professor lá de História me chamou, falou comigo, vem fazer concurso aqui. Eu fui em cima da hora para fazer esse concurso. Vem fazer o concurso porque eu vou sair para fazer mestrado, eu quero você me substituindo aqui, sabe? Legal. O Zé Toninho Greco, sabe? E eu fui e fiz concurso em 2 disciplinas, que foi História, e fiz estudo para Antropologia. Era no Inesp? Qual a faculdade? Inesp, né? Inesp UENG, né? Também hoje é UENG. E passei. Eu não esperava passar, não. Achei que eu ia tomar bomba, sabe? Mas passei até com boa nota. E fui substituir o Toninho. Ele me chamou para ser a história não só como na cadeira de História Moderna e Contemporânea, como também na História, depois da História do Brasil, porque a professora também tirou a licença, então eles me chamaram. E eu fui, sempre eles me chamaram, eu pegando uma disciplina lá, mas viajava, né, ia para aqui, para lá, e era complicada essa viagem para lá. Sim. Então, aí acontece que o diretor lá um dia me chamou, falou comigo, olha, eu vou te fazer uma proposta, vamos passar para cá? Porque aqui eu estou precisando de você mais em outras disciplinas. E foi isso aí. Aí passei, fui professor de História, realmente, depois eu fiquei como professora realmente, né, fixa, porque eu era concursada, professor de Antropologia, Sociologia, eu dei para todas as disciplinas, Antropologia Filosófica, Política, então eu passei pelas ciências sociais todas ali. Fez História no curso de História do Inesp, né? Isso, e realmente eu deixei um bom nome, sabe? Eu sempre tenho a recompensa de ter sempre alunos que eu encontro que falam que realmente hoje se são professores de História, por minha causa, aprender. E também outros lá. Então foi uma trajetória muito boa, muito feliz, e também a recompensa você vê que depois você plantou uma semente que cresceu nos alunos, ou são alunos que tem, como teve uma ontem que teve aqui, falou, ela fez mestrado justamente na disciplina que onde ela foi minha aluna, sabe? Que ela achou que ela tinha capacidade para fazer esse curso justamente por causa
de ter aprendido na disciplina, então isso aí é a recompensa, né? Sim. Da gente como professora. Missão cumprida, sabe? Meu pai, um dia, eu cheguei muito feliz, falando com ele, eu recebi uma placa de uns alunos e falei com ele assim, papai, olha aqui a homenagem que eu recebi. Ele falou assim, por que, minha filha, você recebeu essa homenagem? Eu falei, uai, os alunos falaram que eu acharam que eu merecia. Ele falou assim, minha filha, quando a gente cumpre o dever, a gente não merece homenagem, não. Aí, sabe, a gente é o cumprimento do dever. Então, isso ele implantou, a honestidade na profissão, de cumprir o dever, e essa coisa toda. E não achar que a gente faz isso para merecer homenagem. Isso ele me deu lição. Não faça nunca nada para você merecer homenagem, mas porque você cumpriu o seu dever. Então aí, porque eu cheguei vaidosa, né? Mostrando. Então ele falou, não, é isso aí. Então eu sempre, isso o que eu sinto hoje é isso. Eu cumpri o meu dever. Aquilo que eu devia ter feito, eu fiz. Sim, isso aí é muito bem reconhecido, né? Pelos alunos, pelos colegas também. Sim, sim. Fez muito por merecer. E como que foi essa volta para Divinópolis depois, aliás, a volta para Pitangui depois da passagem lá por Divinópolis? Não, a volta para aqui porque realmente lá eu aposentei, né? Aposentei de dar aulas, né? Mas eu continuei porque o Unesp fez convênio aqui com a prefeitura para a organização do arquivo. Sim, do arquivo do Instituto Histórico. Então, e eu fui escolhida pelo Gilson, porque tinha outros professores, mas ele me escolheu como coordenadora aqui dos alunos, porque os alunos vinham fazer aqui também estágio, né? Então, para trazer. Então, ele me pôs como coordenadora aqui dos alunos e também para fazer a leitura dos documentos, né? E, na ocasião, eu já tinha aposentada, mas eu fiz outro como é que chama? Eu fui recontratada. Sim. Tá? Para prestar esse serviço lá, né? E vinha de lá, eu já morava lá, né? Que eu não mudei para cá, então eu vinha toda semana. Toda semana eu vinha toda quinta-feira, até para organizar. Quando rompeu aí, o prefeito, depois rompeu o convênio lá com a prefeitura, e eu fiquei aqui, mas o Gilson não cortou o vínculo com a faculdade. E eu me sentia muito mal de estar ganhando sem trabalhar, sabe? Então, um dia eu fui lá, tinha uma aluna que era estagiária e que morava aqui, sabe? E eu falei, ô Gilson, tem tantos os documentos lá, estava indo tão bem, por que se ele me deixa trabalhar lá, eu não provo com a prefeitura não precisa mandar a merenda para nada disso. Não. Eu posso trabalhar lá sabe, sozinho com essa menina? Pois você acredita, nesse período, eu organizei Não tem problema. eu organizei todo o arquivo do século XVIII, eu e essa menina. Então conseguimos fazer isso, né? E foi muito bom. Mas depois, então, acontece que a minha irmã mais velha adoeceu, sabe? E aí, ao invés de ficar lá, eu falei, eu vou passar para cá, porque para ajudar também aqui, né? Eu trabalhava aqui no arquivo, ia no arquivo e passei a morar em Pitangui. Aí, a minha irmã morreu, a outra adoeceu, essa coisa toda, a volta foi por isso. Doença das minhas irmãs, mas eu tinha sempre apartamento lá e ficava. Mas acabou eu ficando aqui, definitivamente, né? E trabalhei no arquivo até que realmente a prefeitura aí não deu continuidade ao trabalho, né? Mas
da organização. E eu saí porque houve um rompimento lá, né? A instituição foi absorvida pela UENG. Pela UENG, isso. Então não pode continuar. E o que a senhora achou disso, da prefeitura ter rompido o contrato e deixado, né, um trabalho que estava sendo tão bem construído? Achei um absurdo, sinceramente. Achei um absurdo, falta de conhecimento, amor à própria cidade, à história, à cultura, porque você também está envolvido nisso, você sabe a riqueza que é essa história de Pitangui. Verdade. É muito grande. Ela é uma história que deveria ser reconhecida. Em Minas Gerais não é reconhecida por falta de amor dos próprios filhos de Pitangui. Porque, sabe, Ricardo, eu tenho assim um pesar muito grande, sim, porque eu desejei na minha insignificância até, sabe, que desejei fazer alguma coisa para Pitangui. E fez muita coisa. Não pude, não. Eu fui cortada e fui realmente cortada e muita coisa não foi. Eu não me deram a atenção. Sabe, duas coisas que eu vou falar com você aqui, que eu pedi naqueles 300 anos, eu não sei se você estava presente, quando foi feita a missa lá dos 300 anos, eu fiz o resumo da história de Pitangui, de 300 anos eu fiz em 10 páginas, aliás, 10 não, acho que 5 páginas, eu fiz tudo. No final, eu pedi lá o prefeito da época que fizesse 2 monumentos aqui de grande importância para o desenvolvimento cultural da cidade, para mostrar a história de Pitangui. Um monumento a Domingos do Prado. Para pôr um monumento aqui, com um panfleto, onde colocaria os motins, ali despertaria interesse das pessoas, treinariam pessoas aqui, meninos ou rapazes, pessoas que têm conhecimento da história, para falar sobre os motins, né? Ali poderia, numa praça aqui, bem visível aqui, o outro é monumento aos representantes, os voluntários da Guerra do Paraguai. Ah, sim. Mas isso foi desvirtuado. Não foi feito aquilo que realmente para contar a história, né? Porque que não desperta interesse. Era isso. Mas não sei, sabe? Muitas vezes eu fui tido como não era essa história, porque eu li demais, muita coisa que eu sabia, que eu ouvia, então, mas era colocado, mas muita gente escreveu, tem muita gente hoje que escreveu sobre Pitangui, muita coisa sobre Pitangui, mas tem muita coisa importante que não é mais relatado. Eu também parei de escrever, não perdi interesse em publicar. Eu não queria publicar livro, queria publicar uma cartilha que fosse entregue nas escolas para que despertasse o interesse dos alunos no conhecimento de uma escola. Seria o início, para depois dar o conhecimento. Você vai nas escolas e pergunta sobre a história de Pitangui, ninguém sabe nada. Porque ninguém sabe nada sobre Pitangui. Por isso ninguém valoriza a cidade. Foi destruído todo o patrimônio histórico, destruído tudo. Então, é desconhecimento total de uma história tão bonita. Porque você sabe que aqui seria implantado um autogoverno. Olha aqui, no sertão de Minas. Seria isso. Você imagina daqui partiria o quê? Seria o quê se fosse implantado por Domingos do Prado o autogoverno? E foi falado isso? Não. Não sei se isso. E que resposta que a senhora teve na época do governo sobre essas 2 sugestões que a senhora deu? Não, foi levado em conta. Não foi feito nada. O que foi feito parece um monumento aí que tem uns soldados lá, né? Que não tem nem sentido.
A sugestão que a senhora deu, né, seria de fazer estátua, né? Uma estátua grande, né? Uma estátua grande também sobre a Guerra do Paraguai, teria que colocar principalmente Dona Rosinha. Uhum. A Dona Rosinha era filha do senador, do presidente da Câmara da época, que era chamado Senado, né? Uhum. Então, ela é que fez, ela incentivou e bordou uma bandeira com fios de ouro, com um lema para os soldados brasileiros, os soldados de Pitangui saírem daqui, e era mandar dinheiro para Dom Pedro, aqui de Pitangui saía dinheiro para Dom Pedro, para sustentar na Guerra do Paraguai. E os soldados foram daqui. Quando eles foram também, a guerra já está quase acabando. Não teve até morte nenhum, só um que ficou mudo, né? Uhum. Mas aí não teve isso. Seria um monumento, mas não é simplesmente 50 e poucos soldados. 50 e poucos soldados não significa nada. Qual é o sentido de estar, né? Cadê a Dona Rosinha com essa bandeira, essa coisa toda? Ou alguma coisa escrita para mostrar o que é que tá, qual era, o que está significando aquilo ali. Agora, o Domingos do Prado seria realmente uma estátua com também um pergaminho, né? Uhum. Seria um rolo, onde ele teria aquele rolo ou embaixo ou na mão, onde teria aqui constando os motins. Uhum, então aí despertaria interesse, né? Mas a minha ideia foi tentar, não sei se, como o nome de outra pessoa, né? E do secretário da época, né? Mas não queria meu nome, não estou falando isso, não quero meu nome. Eu não quero meu nome. Eu queria despertar o interesse pela história de Pitangui, que eu acho que nem sei se vai acontecer isso. Acho que não. Não sei, sabe? Então é isso aí, sabe, Ricardo? Então é uma coisa, sabe assim, como é um tesouro que ainda está para ser. Foi explorado, mas não foi descoberto, né? Uhum. Foi encontrado. Mas não foi dado à luz, né? Esse tesouro não veio à luz. Então, é isso aí. Veio através de outros livros de pessoas que nem são pitanguenses. Tem alguns livros sobre coisas de pitanguenses, mas não tem como é que eu vou te dizer isso? A exposição da história com esse amor, sabe assim? Uhum. Porque quando você expõe uma coisa assim que tem grande valor, tem que transmitir isso também através da escrita, através daquilo que você está falando. Sim. Não é só você falar, porque você falar, palavra voa, nem sempre é guardada. Uhum. Mas aquilo que é escrito com amor, tudo bem, mas não seria isso. Sabe? Não sei se eu consegui transmitir para você. Conseguiu sim, com certeza. Ainda dá tempo, né, das autoridades ouvirem esse apelo e fazerem algo enquanto há tempo ainda, né? Dá sim. Se a prefeita que está aí tentando resgatar a nossa cultura, fico muito feliz também, principalmente aquele monumento lá que ela deu até uma característica realmente dos antigos prédios, né, de Pitangui. Tomara que ela dê essa continuidade, tenha alguém aqui, dê que a ela essa assistência para ela fazer isso, né, retomar, que ela também, eu tinha vontade assim que ela, assim como aqueles que foram pitanguenses não leram, não quiseram conhecer a história de Pitangui, então aí, realmente, ela que não é pitanguense, mas que está com amor à cidade, eu tinha vontade que ela pudesse ler algo sobre a história de Pitangui, e que lesse com amor, e pudesse fazer alguma coisa, né? Uhum. Até que, se ela ouvisse aquilo que eu estou falando, eu faria um apelo a ela para fazer isso, né? Fica à vontade, pode fazer, porque a gente pode encaminhar para que ela assista. Né? Pois é, eu gostaria muito que
ela é que está tendo esse amor, restaurando, tentando restaurar a cultura histórica de Pitangui, essa coisa toda. Então eu realmente faço esse apelo a ela, que ela queira conhecer a nossa história e poder realizar alguma coisa em benefício, para que nossa história torne-se mais conhecida em Minas Gerais, né? E para os próprios filhos de Pitangui conhecer mais alguma coisa. Então, que ela pudesse fazer isso. Eu, como apenas um membro, né, da cidade, ficaria muito grata. Eu acho que tem muita gente também que ficaria muito agradecida a ela de fazer isso. Seria até merecedora até de homenagem por isso mais tarde, né? Ela e o filho dela, né, que ela tem condições de fazer isso, né? Por uma pessoa aí que tenha esse conhecimento, que possa dar a ela uma assistência para fazer isso, né? Isso aí, tá feito o pedido, tá feito o apelo, né? Tanto tempo depois, né? Lá no tricentenário da cidade que a senhora apresentou publicamente. Isso foi para isso aí. Inclusive, na época eu quis mostrar também que Pitangui não não tinha só 300 anos, tem muito mais de 300 anos, né? E isso é mostrado aí com muitos ainda sinais, né? Dessa presença da entrada de bandeirantes muito anterior à data que realmente é publicada aí como oficial, né? Sim. E ainda sobre parte importante da história da cidade, a senhora que estudou e lecionou na Escola José Valadares, o que a senhora acha da situação atual do casarão? Olha, eu vou te contar, eu acho um absurdo. Outro dia eu passei lá e me deu vontade de chorar. Sabe quando eu vi aquele prédio daquele jeito? Totalmente destruído, né? Totalmente destruído. E poderiam ter... mas não sei quem é que vai... Quem que pode fazer uma coisa, um benefício para a cidade, restaurando aquilo ali, né? Então, eu acho que não tem como. Não há também um movimento, não há isso que eu estou falando, não há uma conscientização dos valores, tá vendo aí? Cadê o valor disso aqui? Inclusive, muita gente que não conhece a história da Maritangará, conhece uma história negativa da Maritangará, né? Não conhece uma outra parte positiva, mas só conhece ela como uma senhora má, né? Que não tem nada, ela realmente não consta, porque é uma história que coincide muito com outras senhoras também, né? Como as senhoras de escravo, que também fizeram as mesmas maldades. Como a Joaquina do Pompéu. Joaquina do Pompéu também. Então aí tem, por exemplo, o Tasso, ele escreveu esse livro baseado em pesquisas, então realmente, então esse livro deveria ser conhecido. Cadê o conhecimento da história de Maritangará? Como que, por exemplo, colocam muito Dona Joaquina Pompéu, mas não colocam Dona Maritangará? Eu acho que também muita falta de conhecimento dos professores, que eu acho que também professor que está lá, está lecionando hoje em dia, eles também não conhecem a história de Pitangui, e não pode conscientizar os alunos do valor, por exemplo, desse casarão. Também, se você for fazer uma pesquisa, eu tenho a impressão que muitos professores não conhecem o valor desse casarão. Então, uma casa velha que devia ser, muita gente faz, bobagem disso, destrói aquilo ali. Não vai ter dinheiro para restaurar mesmo, então vão destruir isso aqui. Como foi destruída tanta coisa. Tanta coisa que foi destruída. Que vai e muita outra coisa que ainda tem, pouca coisa que tem, ainda vai ser destruída. Se ficar se não, porque eu sinto, sabe, Ricardo, que num certo período estava caminhando assim, quando estava em atividade o arquivo, parece que estava havendo na cidade uma conscientização mais do valor histórico e cultural da cidade. Mas depois, isso aqui, com o rompimento, ou com a absorção lá primeiro não foi só a absorção pela UENG, do Instituto Histórico, do INES pela UENG, mas também anteriormente foi também rompimento de prefeitos
também lá com o Inesp, né? De não querer sustentar, manter o convênio. Então, isso aí foi nesse sentido, porque eu sentia isso aqui, como que isso era pesado para nós, sabe? Não tinha nada, tinha material, sabe? E não tinha nada. Quer dizer, o Inesp, o que podia, o que estava sustentando esse Inesp aqui, o arquivo aqui, eram pessoas que davam material. Por exemplo, aquele menino que hoje é o diretor do Distrito, como é que é? Vandeir Santos. Vandeir, o outro... Aquele, Israel, né? Então dava o material para a gente, luva, não tinha luvas, sabe? E a gente trabalha, quantas vezes eu trabalhei sem luvas, porque não tinha luva. Então eu preferia os alunos trabalhar com luva, para não ter problema, né? E eu trabalhei muitas vezes sem luvas, e também não tinha. Zezé, Nossa Senhora, Zezé gastou muito dinheiro ali, para poder, quando falava, não tem isso, aí ela mandava, não, procura em tal lugar se é assim, e depois ia para pagar. Então, era muita coisa que eu quero falar. O César também, na época, também ajudou demais ali, sabe? Sim. Inclusive, me parece, não tenho certeza, não sei se a Valéria tem isso, conhecimento disso, que parece que até uma restauração também de uma imagem, essa coisa toda, parece que foi ele que... 3, né? 3 imagens, ele que... coisa. E essas imagens... também aqui não há interesse também, está vendo, do município, de defender essas imagens que Divinópolis cobra essas imagens que não tem nada a ver, sabe? A Diocese está querendo elas de volta, né? Disso de volta, e que não tem nada a ver com Divinópolis. Porque eu mesmo, de criança, eu ainda lembro dessas imagens aí na igreja. O Museu Sacro, né? Aqui também, né? Aqui também. Porque fica um museu... como sacro da diocese, né? Mas porque foram o padre Paguerino com o doutor Laércio que saiu recorrendo, pedindo essas imagens, né? Recolhendo essas imagens. Então, ficou nisso aí. Mas, tá vendo, é muita coisa que perdeu no tempo por falta de envolvimento das pessoas na época, né? Das coisas assim também. E teve um episódio também que quase contribuiu para que perdesse tudo que ainda resta, que é aquela explosão ali no prédio do Banco do Brasil, né? No andar superior lá ficava o arquivo do Instituto, né? O que a senhora achou daquele episódio? Aquilo ali, eu não vou te contar, eu nem posso falar, porque eu acho que aquilo ali foi, não era para atingir o banco, né? Exato, não tinha nada a ver. Agora ali, mas ali toda vez foi falado que era, sempre que vinha arquivista, vinham pessoas de fora, eles sempre tinham preocupação com isso. Muitas vezes pessoas que vinham, tem aquela fiscalização, né? Porque tentou-se ligar o arquivo ao arquivo mineiro, né? E outras coisas. Então teve uma vez uma pessoa do arquivo mineiro que esteve aqui e falou, olha, a gente não pode ligar esse arquivo aqui, porque ele está vulnerável, ele é vulnerável. E também é justamente por isso, porque em cima de um banco, não só ali é o caso do incêndio, ou também podia também ser também ali evadido, então para invadir, para poder pegar material ali, né? Isso. Porque ali você sabe que muitos documentos sumiram, né? Desapareceram. Documentos importantes. Sumiu uma carta de Dom Pedro II ali, que realmente sumiu quando um período que houve rompimento dali com a prefeitura, que o Inesp não esteve lá. Quando eu voltei, eu procurei essa carta, essa coisa toda, e não encontrei. Sabe? Também. Porque quem ficou lá estava emprestando documento, sabe? Não podia emprestar documento, né? Então, mas o que a gente está fazendo, né?
fica o pesar muito grande. Eu tenho um pesar muito grande. Mas quem sou eu para poder dar, para brigar aí, para fazer vir as coisas, né? Tinha eu vontade mesmo de ter condições para poder fazer muita coisa em benefício aqui da cidade, para promover a cidade, né? Não pôr ela no lugar que ela realmente merece, Sim. né? Entre todas as cidades históricas de Minas Gerais, né? Esse incêndio no Banco do Brasil, né, decorrente desse ataque à bomba, né, de assaltantes ao prédio do Banco do Brasil, destruiu o segundo piso, no segundo piso lá do prédio, o acervo de jornais da época, né? Mas felizmente as chamas não chegaram no andar onde estavam os documentos antigos, as imagens sacras, senão tinha ido tudo embora, né? Tudo embora, realmente. E teve também uma ação importante do G3 Resgate, o pessoal aqui do Edson e do pessoal do Gavi também, né? Que fizeram a ação de apagar as chamas. Realmente eu não fiquei muito por dentro dessa coisa, porque na ocasião estava com uma irmã doente, essa coisa toda, e eu só fiquei sabendo disso no outro dia, que teve a confusão, então eu não sei não sei se foi realmente um alerta de quem, se foi mesmo da Valéria ou outra pessoa, mas eu por dentro, porque estava com a irmã doente, eu não tive. Estava aqui perto. Até porque é importante citar que a senhora mora perto, né, de onde é o prédio do Banco do Brasil, então se a senhora estivesse aqui na ocasião, né, a senhora teria visto durante a madrugada. Não tomei, foi grande conhecimento da situação mesmo, né? Por exemplo, as pessoas que foram lá e viram essa coisa toda, eu nem ir lá para ver, não pude. Tá? Sim. Mas então, foi quase, né? Quase que perdeu o seu arquivo todo naquele prédio. Perdeu tudo. Foi mesmo, até vou te contar uma coisa, que parece que a Zezé me contou que o fogo chegou aí até onde estavam as imagens, né? Chegou. Parece que ela ainda falou comigo assim, foi um segundo milagre da imagem de Nossa Senhora das Dores, né? Que é a imagem que fez primeiro, por causa do Dr. Nonô, que é a imagem que foi carregada por ele, né? Tirada da matriz. Essa imagem é que onde foi o fogo, parou nela. Isso. Não deu continuidade. Senão teria incendiado tudo. Porque ali tinha material, lá dentro tinha material que podia ter dado inflamável. Né? Exatamente, muito material, muito papel antigo, muita madeira. Antigo. E também mesmo lá tinha ali, por exemplo, álcool, muito álcool, porque a gente lidava muito com álcool, essas coisas, né? Tinta, tudo isso. Que é coisa inflamável. Que coisa. Quase que a imagem se foi junto com o acervo inteiro, né? Quase que teve uma situação parecidíssima com o incêndio na matriz, né? Isso é mesmo. Pois é, momento histórico, né, da cidade, com certeza, né? Teria ido tudo, né? Não ficaria nada, né? Pouca coisa ficaria, né? Ainda ali que tem, por exemplo, o século XIX, o século XVIII está... Realmente eu não sei se mexer depois do século XVIII, ou se realmente está como na organização que eu fiz com essa menina na ocasião, e se foi feito depois. Depois do século XIX, grande parte também nós fizemos com os alunos do Inesp, e eu também. Depois nós paramos no século XIX, e foram também qual foi o documento que já estava sendo catalogado, era os testamentários. Nós paramos, quando eu estava lá, parou ali. Estava até ali nas testamentárias, já estava tudo. Depois os outros, eu não sei o que deu, que outras pessoas se deram continuidade à leitura, seria... feita a limpeza, essa coisa toda, e a leitura de documentos. O que ficou? O que está, onde parou? Sabe? E recentemente foi feita a inauguração daquela nova sede do Instituto, né? Lá no centro, perto lá da rodoviária. O que a senhora acha daquele novo local? Não, aquele local é terrível, muito vulnerável. Não, ali não pode. Nunca pode. Porque você imagina no meio ali também nem sei se tem segurança.
Até me falaram na época que tem segurança e tudo, sei, mas eu fui contra ir para lá, sabe? Qualquer coisa. Porque tinha muita coisa. Tinha um museu aqui, o Museu do Som, né? Sim, aqui embaixo. Casa de embaixo. Lá também, né? Quando eu fui lá ver, que me chamaram para ir lá embaixo para ver esse museu, falei, meu Deus, não, aqui está muito vulnerável, sabe? E movimenta a noite inteira, sabe, pessoa? Você sabe, tem muita coisa de ladrão, não segura nada de seguro ladrão, né? E ali, perto da rodovia, né? Perto da rodovia. Eu desliguei disso tudo, né? Então, realmente eu não estou a parte do que é aqui. Se deu continuidade, a limpeza de documentos, se a leitura, e também acondicionamento. Então, isso aí eu não sei. Agora, o que está lá é o museu material. Isso, Não os documentos. Os documentos também. Os documentos também na nova estão lá? sede, sim. Bom, isso aí eu realmente acho um absurdo. Uma das coisas que foi falada é que esse novo espaço tem as paredes, tem os pisos adequados, diferentes do piso de madeira, né? Que é ali do casarão antigo do museu mesmo, né? Tem que ter certas características, né? Também. Mas aí, então, isso aí, não sei, eu não fiquei mais por dentro eu não posso te falar. E o prédio ali onde é o museu, onde era o museu antes, agora abriga uma secretaria da prefeitura, né? Né? É? Pois isso aí eu não tenho conhecimento. Não. É isso mesmo. Realmente, como eu falei com você, eu desliguei de tudo. A senhora tem acompanhado só as notícias, né? As informações aí da cidade. E às vezes me fala alguma coisa, então eu tenho... E às vezes também muita coisa, por exemplo, reuniões eu não fui mais, não tenho condições mais de frequentar reuniões, porque é mais difícil para mim sair, né? Então eu não sou uma pessoa hoje que tem condições de sair, e também, principalmente onde tem que subir, então não consigo mais subir de escada, então fica difícil para mim. A senhora comemorou o aniversário há poucos dias, né? No dia 10 de janeiro, dos 91. Parabéns. Obrigada. Como que foi a comemoração? Eu sei que teve homenagens. Muito bom. E a comemoração aí, meus sobrinhos foram responsáveis pela homenagem, né? Então aí chamaram os meus amigos mais íntimos, né? Então foi muito bom, mas foi mais uma reunião em família e com os amigos do peito, né? Agora que eu ontem recebi aí a homenagem dos alunos lá do Inesp, do curso de filosofia, então que vieram tomar um café comigo. Foram 12 pessoas, né, Helena? Que legal. Sabe? Realmente, eu fiquei muito feliz. Foi uma homenagem, uma coisa que eu vou guardar para o resto da vida, né? Então sempre são as coisas assim que guarda, né? Eu até falei com ela, não queria comemorar não, mas depois eu falei, eu tenho que deixar alguma coisa de lembrança para eles, né? Para os meus sobrinhos, né? Alguma coisa aí, a tia, né? Porque foi só eu agora da família, né? Então aí ficou reduzida a família, igual só eles. Tem muito a comemorar, sim, né? Vamos ver, né? Se vão chegar, até quando que nós vamos chegar. Apesar de que, por exemplo, minha irmã, que morreu ano passado, ela tinha 97 anos. Ela morreu com 97. Meu pai morreu com 94. As outras 92, 93, né? Então, só a mãe da Valéria, que é a minha irmã caçula, que morreu com 84. Foi a mais nova. A caçula morreu com mais nova. Assim, essa entrevista inteira com a senhora são ensinamentos do começo ao fim. Mas agora, já que o nosso papo está caminhando para o fim, gostaria de deixar um espaço livre aqui para a senhora, né, deixar um recado, até mesmo ensinamentos para quem é da área de educação, quer ser professor e tem a senhora como inspiração também, e também um recado até mesmo relacionado à parte histórica da cidade, né, na qual a senhora tanto trabalhou também. E contando para a gente, assim, para o público que está nos assistindo, o que a senhora espera para o futuro de Pitangui?
Bom, como professora, eu vou minha experiência. Só que eu digo é isso, para a professora ser honesta. Honesta que eu digo assim, honesto consigo mesmo e com os alunos. Porque a honestidade da professora está naquele que vai realmente transmitir um conhecimento, mas é que ele tem que ter conhecimento e depois transmitir isso. E na transmissão, transmitir o amor. Agora, é uma coisa importante, o amor. Eu falava, muitas vezes eu fui criticada na faculdade por falar que eu dava amor. Não importa a idade. Para mim não importava a idade. Se eu estava tratando com criança, se eu estava tratando com adolescente, se eu estava tratando com os barbudos lá. Mas realmente eu tinha um amor muito grande pelaquilo que eu fiz e fiz também. Eu nunca entrei numa sala de aula, estou te falando com honestidade, nunca entrei numa sala de aula sem preparar. Eu nunca fui despreparada, porque eu acho que é um respeito ao aluno, porque ele está ali para receber alguma coisa de conhecimento. Então, também. E não só transmitir conhecimento, o conhecimento mesmo, o conteúdo teórico, o conteúdo também de correspondente a uma disciplina, mas também o amor no transmitir aquilo também, e principalmente com criança, né? Quando você dá esse amor, essa afetividade, essa coisa, você transmite com amor. E outra coisa também, não adianta você, quando falar que o aluno é indisciplinado, procure saber por quê. Por que aquele aluno, ele é revoltado, ele pinta, ele faz essa coisa toda, e às vezes ele está precisando de um carinho, né? O carinho da professora. Não esse carinho de passar a mão, nada não. É o carinho nas próprias atitudes. E também se você tiver seriedade no seu trabalho, aí o aluno percebe isso. O aluno percebe. Vou te falar uma coisa, eu tinha um menino, ele pode até estar me ouvindo hoje, o Francisco. O Chico, eu chamava ele até, ele era um menino assim, levado, eu não conseguia, ele era muito inquieto, ele não conseguia, já estava no colégio, conseguia ficar sentado. Então ele, acho que tinha alguma coisa. O primeiro dia, e todo mundo punha ele para fora da sala de aula, porque ele não deixava dar aula, o professor dar aula. Os únicos professores que não punham ele para fora de aula foi eu e meu cunhado, o professor Delmar, porque ele queria a sua atenção. Então dê atenção para o aluno, atenda o aluno, sabe? Aí você consegue. Então, isso aí. Até lá na faculdade, quando os alunos começaram, essas coisas todas, eu parava a aula e perguntava, o que aconteceu, essa coisa toda. Aí, de vez em quando, apareciam uns mercados lá no final da sala, os meninos vendendo as coisas, né? Eu parava lá e falava, o que está acontecendo aí? Tem algum mercado persa aí? Então o aluno viu que está né? É hora disso, né? Então você sabendo conduzir, tendo amor na sua profissão e tendo honestidade, tudo aí bem. Agora, quanto à minha cidade, eu espero que eu encontre algum pitanguiense que ama realmente Pitangui, que possa então querer ainda resgatar essa história bonita, né? Essa história linda, para realmente colocar Pitangui no patamar das outras cidades históricas, né? E para que ela realmente seja vista e amada a história, Pitangui. Amada essa história que é linda, né? É uma coisa que realmente marcou a história de Minas Gerais e que muita gente desconhece. Não só Minas Gerais, mas o país inteiro. Porque também a história é um processo, não é só uma coisa local, né?
ela realmente atinge um âmbito muito maior, né? Agora, Pitangui, precisa ter um pitanguiense de muito amor para poder fazer isso, né? Isso aí. Ou vários também munidos desse mesmo espírito, né? Desse mesmo espírito. Isso aí, valeu demais, dona Adelana. Muito obrigado, viu? Adorei esse nosso papo aqui. Obrigada. Eu te agradeço também. Valeu Muita demais. Oportunidade de ter podido falar alguma coisa, principalmente para despertar alguma coisa aí para alguém cuidar dessa história bonita, né? Dessa cultura bonita que é Pitangui, sabe? Para mim foi uma honra. E também para muitas professoras, eu falo que muitas vezes fala que está desanimada, porque agora com as reformas, essa coisa toda, mas a gente tendo amor, a gente precisa de método, ninguém precisa de ditar método para a gente, não. Eu nunca acompanhei método nenhum. Então é sempre assim, você se conseguir transmitir para o aluno o conhecimento e amor, ele crescer, isso é o importante. Agora não precisa de pegar outros métodos lá, ninguém, americano, Rousseau, não sei quem mais, não precisa nada disso. Tendo amor e o conhecimento do conteúdo e também da própria, da quem vai assimilar aquilo que você vai transmitir. Então isso aí dá tudo certo. Excelente, grandes ensinamentos. O pessoal tem que pegar a visão aí, parafraseando o Chester. Pega a visão. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, gostei muito. Obrigada, eu te agradeço também. Muito obrigada a oportunidade de poder, como falei com você, de poder aí tentar despertar os pitanguienses aí para elevar Pitangui, né? Pôr Pitangui mais uma estrelinha brilhando aí entre as estrelas históricas de Minas Gerais. Com certeza, tem muito potencial para isso, né? Tem. É só o pessoal ouvir, então, as dicas importantíssimas aqui da dona Adelana Maria Brandão, professora aposentada, que tem aí uma grande história na educação e também no próprio cuidado com a história pitanguense. É isso aí, gente. Esse foi mais um Pitanguense do Dia, esse podcast que conta justamente histórias de pessoas da cidade que se destacam não só pelo trabalho, pelo patrimônio, mas também pelas pessoas que são, né? Então é isso, você pode conferir esse e outros episódios no YouTube e também no Spotify. A você que esteve conosco até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da Selma, comida simples e caseira com cardápio variado de segunda a sexta. E aos sábados tem uma deliciosa feijoada. Self-service à vontade sem balança. Rua Fortunato Lopes 61, bairro Santa Luzia, Pitangui. Delivery das 10h30 da manhã às 2 da tarde, sem taxa de entrega. Peça o seu almoço pelo Telezap 991 24 84 75. Restaurante Comida Caseira, o restaurante da